tiver Bíblia, mantenha ela aberta aí, por favor. Hoje eu vou usar uma palavra projetada. Eu preparei aqui, passei algumas horas preparando a minha ministração de hoje, para que a gente pudesse ter um pouco de entendimento com mais clareza acerca desse propósito que iniciamos no domingo passado. Olha para o irmão que está do seu lado, pergunta para ele se está tudo bem com ele. Fala para ele se ele dormiu bem essa noite. Isso, glória a Deus. Então, eu quero compartilhar com você algo muito importante e muito sério. Na semana passada, eu falei um pouquinho da palavra honra e do quanto esta palavra, ela se perdeu um pouquinho ao longo da nossa história. Pela noite, não consegui falar pela manhã, mas no culto da noite, eu mencionei que a minha avó, ela tinha por hábito, a mãe da minha mãe, fazer pão de casa todos os domingos. E essa obra na casa da minha avó começava aos sábados à noite. Então, quando a gente passava na casa da avó no sábado à noite, minha avó estava com uma bacia daquelas grandonas de alumínio, com farinha, ovo, né, fazendo fermento, preparando aquela massa. Aquela massa ia descansar um período da noite, e pela madrugada, 3h30, 4 da manhã, ela e meu avô levantavam, ela cortava aqueles pedaços de massa, ia para o cilindro, fazia aqueles pãozão de casa bonito, colocava na folha de bananeira, aí levava no forno. E a minha avó tinha por hábito que quando sobrava um pouquinho de massa, ela fazia pequenos pãezinhos, no mesmo formato, mas pequenininho, aí colocava no forno. Então os primeiros netos que chegavam pela manhã do domingo lá, comia pãozinho quente. Você deve ter percebido que eu era o primeiro da fila, né? Mas, pelo tamanho, mas tinha alguns dias que a gente chegava, eu sempre que conto isso, eu vou na cena, eu fico vendo o forno da minha avó. E aí, na casa da minha avó, ela morava numa rua que era de esquina, então tinha um portão principal e tinha um portãozinho menorzinho, que era para os chegados, sabe aqueles que a gente corta caminho, né? A gente entrava por ali, mas quando a gente estava ali perto do forno, esperando o pãozinho sair, porque o pãozinho saía, a gente passava a faca no pãozinho e colocava aquela manteiga aviação, aí poteava naqueles copos americanos de café assim, irmão, aquele café ficava tudo meio engordurado, sabe assim? Ai, coisa boa, né, irmão? Você vai dar para uma criança aí, você vai falar assim, que nojo, eles não sabem o que é isso. Mas enfim, aí quando eu chegava para pegar esse pãozinho, eu olhava de lado, eu olhava na casa da minha avó e via um homenzinho desse tamanho lá. Esse homenzinho desse tamanho chamava Anísio. Eu conto isso aqui há muitos anos. Anísio Chagas, tio da minha mãe, o primeiro crente da família. Irmão, parecia que o homem era diferente. O homem estava sempre bem arrumado, cabelo penteado, uma calça social, uma camisinha social, sempre estava com um palitozinho. O homem sempre estava ali. Aquele dia na casa da minha avó não tinha conversa fiada. Naquele dia na casa da minha avó não tinha música sertaneja. Na casa da minha avó naquele dia ninguém gritava. Na casa da minha avó naquele dia ninguém repetia. Na casa da minha avó ninguém se mexia, porque o tio carregava um negócio que nós chamávamos assim, não sei, parece que o tio ali tem um negócio diferente. Nós sabemos hoje que o tio carregava o quê? Uma graça. O tio carregava a presença de Deus. O tio carregava a unção de Deus. E naquele dia, quando nós íamos para a mesa para comer, quando nós íamos assentar, ninguém comia sem que o tio comesse primeiro, sem que os meus avós se servissem, sem que os nossos pais ou os nossos tios que lá estavam se servissem também, e nós pegávamos depois. Eu conto essa história para mostrar para você que lá atrás, na nossa caminhada, na nossa adolescência, na nossa infância, o princípio de honrar os outros era muito evidente. Hoje, por causa da modernidade, do mundo moderno, você quase não ouve a palavra senhor e senhora. Os pais não ensinaram os seus filhos esse princípio de honra, quanto menos pedir a bênção para dormir. E a gente precisa entender isso, que quando você pede a bênção para alguém, ou quando você diz para alguém, Deus te abençoe, você está dizendo para ela, você está destinado a prosperar. A palavra bênção é isso que significa. Então por muito tempo a gente perdeu algumas coisas, e eu lamento, porque existem pessoas que não fazem questão nenhuma de resgatar. Honra é um princípio, honra faz parte da cultura do reino. O tempo todo na Bíblia nós vemos isso, o tempo todo nós vemos a necessidade de resgatarmos isso.
Então, como durante todo o mês de abril, a gente falou aqui na comunidade sobre a necessidade de olharmos para o mês da ressurreição, até porque tivemos a Páscoa e nós vivemos um tempo extraordinário aqui, é tempo da gente também trazer ressurreição em coisas que ao longo da nossa caminhada a gente foi perdendo, ao longo da caminhada nós estamos abandonando, ao longo da caminhada nós estamos deixando de lado, e por que não nós resgatarmos a honra que é uma coisa tão simples, mas é a necessidade de nós reconhecermos a importância que uma pessoa tem para mim, uma pessoa tem para você. A propósito, diga para quem está do seu lado, é uma honra estar aqui com você. Diga para ela, é uma honra honrar você. Então, como base do culto, eu quero usar esse texto aqui, não é bem esse texto ainda. Nós sabemos que como crentes, somos a casa espiritual edificada em Cristo. Portanto, devemos ter uma vida cristã exemplar, dando testemunho para os não crentes e para as autoridades. Deixa eu dizer uma coisa. Eu conheço gente, você também conhece, que diz assim: eu sou crente, mas não sou palhaço. Eu sou crente, mas não sou bobo. Eu sou crente, mas não levo desaforo para casa. Inclusive, minha língua não tem osso. Eu fico imaginando que as pessoas, quando dizem isso, elas estão falando isso com base em Jesus. Jesus também fazia a mesma coisa. Jesus chegava nos lugares que ele estava, ele também dizia: sou crente, mas não sou palhaço. Sou crente, mas não sou bobo. Sou crente, mas não levo desaforo para casa. Eu vejo Jesus falando isso. Você vê? Não vê, não dá para ver. Jesus não fazia isso porque Jesus não se importava com a afronta dos demais. Porque na verdade ele sabia que se ele oferecesse a face, ele receberia uma porção excelente. Então, se te ferirem o lado direito, ofereça o esquerdo. A bênção não está quando você recebe, a bênção está quando você oferece. É uma necessidade nossa reconhecer que os outros são maiores. Quando você reconhece, você se torna grande. Diga para o teu irmão, quando você reconhece que o outro é maior que você, você ganha autoridade. Eu sempre dou esse exemplo, como a gente vai falar de autoridade no reino. Quem é a maior autoridade hoje aqui na comunidade? Quem está nesse momento servindo. Quem está servindo agora? Os meninos da câmera, o pessoal da técnica, as nossas professoras que estão lá cuidando dos nossos filhos, os meninos que estão lá fora vigiando nossos veículos. São pessoas que estão servindo. Então essas pessoas, elas são autoridade, elas são maiorais sobre nós agora. Quando você vai, quando acabar esse culto hoje aqui, você vai banquetear no restaurante, não é? Em nome de Jesus, vai almoçar fora hoje. Pelo menos recebe a palavra, fala amém. Isso. Eu sei que está frio, mas para falar, dá para falar, amém? Então, você vai almoçar fora hoje, amém? Então, quem é a autoridade no garçom? Quando você chega lá, quem é a autoridade? O garçom, aquele que está servindo você. E depois, quando o garçom leva o seu pedido lá dentro, né, aquele bife à parmegiana que você vai comer hoje, mergulhado no molho. Pastor, eu quero picanha, tá bom, então você vai comer picanha. Mas aí a cozinheira, ela é maioral, porque aqueles que vão servindo. Então, há um princípio que a gente não pode perder. O princípio de reconhecer que as pessoas são sempre maiores do que nós e que elas precisam ser honradas. E mais, o problema é que nós vamos sendo feridos ao longo da nossa jornada e isso vai nos fazendo ficar afastados de cumprir, de correr essa carreira. Então, agora sim, quero mostrar para você esse texto. Ele é bem emblemático e ele precisa ser bem compreendido. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 15, toma nota aí. Eu vou ler numa versão que é a Almeida Revista e atualizada. Olha só o que esse texto diz para mim e para você. Preste atenção na leitura dele. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Pela prática dos princípios, pela prática da cultura do reino, você faz os loucos, os insensatos, os desequilibrados ficarem emudecidos. Por isso que muitas vezes a sua atitude cristã, aonde você está, choca as pessoas. Por isso que às vezes você é manso e humilde de coração e pacificador. E aí você tem uma atitude dessa aonde você trabalha, ou onde você mora, ou no meio dos seus familiares, e eles olham para você e dizem para você: como que você consegue? Não é questão de como conseguir, é uma necessidade de compreensão,
de que como filhos de Deus, nós precisamos de fato fazer a diferença onde estamos, inclusive na nossa forma de tratar, na nossa forma de viver. Façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Não vão utilizar a liberdade que vocês possuem, nem a autoridade que vocês têm, para que vocês possam fazer disso uma vida descompassada do propósito. E aí é onde Pedro me choca, e é onde nós vamos aprender hoje. Aí há um ponto no texto ali, e diz ali: tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Eu vou contar até 3, para você dar uma despertadinha. Você vai ler comigo essas frases que estão em negritos aí. Vamos lá? 1, 2, 3. É coisa simples. É muito simples nós tratarmos todos com honra. É muito simples nós amarmos os irmãos. Isso é tão gostoso, porque olha essa pessoa que está do seu lado, como você ama estar com ela. Olha para ela, dá uma olhadinha para ela, fala: é muito fácil amar você. Fala para ela: é muito fácil amar você. É fácil, é muito fácil. É muito fácil temer a Deus. E quando nós falamos de temer a Deus, nós estamos falando de obedecer, não de medo. Por muito tempo, talvez na sua caminhada de vida, você viveu para um Deus em que você tinha medo de ser punido por aquilo que Ele é, porque Ele é um Deus bravo, um Deus que anda com chicote. Se você não fizer o que Ele quer, Ele dá uma chicotada no seu lombo. Não, Deus não é isso. Deus é Pai. Pai exorta quem ama, Pai disciplina quem precisa, mas também está sempre pronto para abraçar e nos levar para o propósito que Ele tem para nós. E honrar o rei dispensa comentário, que é honrar autoridades constituídas. Lamentavelmente a gente aprendeu, principalmente diante dos últimos cenários que a gente viveu, isso vem de alguns anos, não é? Essas oscilações políticas. Então os políticos deixaram de agir de uma forma correta e se equivocaram. Então os nossos lábios começaram a produzir o quê? Palavras que levam acusação a eles. E nós não podemos esquecer, há um princípio na Bíblia: toda pessoa que é constituída como autoridade é constituída por Deus. Então nós precisamos honrar. Então, em vez de nós amaldiçoarmos, nós temos que abençoar. Aí tem gente que diz assim: mas como que nós vamos abençoar aquilo que não presta? Por causa da atitude daqueles que não prestam. Se nós abençoarmos, Ele vai fazer um bom governo, e nós também seremos abençoados. É uma atitude muito complicada, mas é uma atitude de um cristão, amém? Então é necessário nós compreendermos isso. Partindo desse princípio, o que eu quero te mostrar? Talvez você possa dizer: mas Pedro, ele foi um homem que fez muitas coisas erradas. Um dos seus erros foi cortar a orelha do servo mau, que o texto diz: tratai a todos com honra. Quando eu olhei para o texto da carta de Pedro, e eu vi lá: tratai a todos com honra, eu fiquei pensando: Senhor, mas como que o Pedro me fala um negócio desse, que agora há pouco ele corta a orelha daquele servo? Lembra quando Jesus estava no Getsemane, ele foi procurado pelos soldados, o Judas dá um beijo nele, o Pedro arranca a espada e arranca a orelha. A cena é linda, irmão, a cena é maravilhosa. Você já entrou na cena? Quando você lê esse texto, você já entrou na cena? Pedrão chega todo espalhafatoso, cata a espada. Eu acho que a mira estava tão ruim, era para cortar o pescoço, mas ele cortou só a orelha. Ou o Senhor que só que permitiu. Eu fico imaginando Jesus agachando. Você já parou para pensar nisso ou não? Porque a gente olha a cena do Pedro cortando a orelha, eu olho a cena de Jesus realocando a orelha. Implante, irmão, cirurgia plástica, que hoje se paga uma fortuna. Jesus fez com o toque das mãos. Jesus fala para o Pedro: se eu quisesse fazer alguma coisa, eu dava ordem, os anjos estavam aqui a meu respeito. Exorta o Pedro. Pedro agiu de forma equivocada e ignorante. Então talvez você pode se questionar como eu me questionei, mas olha o que o Senhor me disse. O Senhor me disse isso: o que Pedro fez, nós também fazemos. Nós também cortamos muitas orelhas por aí, com palavras, com atitudes, com aquela olhada de desprezo.
há muitos Pedrões por aí. Dá uma olhadinha para quem está perto de você. Fala, tem uns par de Pedro por aí. Fala, não é você não, não é você. Mas quantas vezes, irmãos, nós não cortamos a orelha de ninguém, mas nós agredimos as pessoas com palavras? Quantas vezes nós não cortamos a orelha de ninguém, mas nós temos atitudes que não são cristãs? Quantas vezes, por exemplo, nós vimos uma senhorinha que estava tentando atravessar a rua e nós, na correria do nosso dia, não tivemos coragem de pisar no freio, ligar a luz de alerta do nosso carro para que ela pudesse passar? Quantas vezes nós, por causa de uma palavra atravessada que alguém nos diz, e eu não estou dizendo de gente de longe de você não, porque de longe a gente tolera, os de perto de nós a gente trata mal, a esposa, o esposo, o filho, a filha, o cunhado, a cunhada, a mãe, o pai, fala uma coisa e o seu olhar é um olhar de desprezo, um olhar de abandono, está cortando a orelha também. E o mais bonito de tudo isso, portanto, o mesmo Pedro, que ao andar sobre as águas, teve medo por causa dos ventos e afundou, e o mesmo Pedro que anos depois, curava pessoas por meio da sua sombra. Ou seja, o mesmo Pedro que afunda sem fé, é o mesmo Pedro que com uma fé sobrenatural, curava. Muitas vezes a gente olha para situações e fala, mas como é que pode? Aqui nós vemos então o Pedro que estava falho, precipitado, o Pedro que afunda, mas mais na frente, o Pedro era um homem que se tornou um canal de bênção do Senhor. Então, nunca se esqueça disso. Portanto, a tua fé de hoje não mede quem você será daqui a alguns anos. Conta para o teu irmão, diga isso para ele, a tua fé de hoje não mede quem você será daqui a alguns anos. Olha que lindo, a tua realidade de hoje não dirá quem você será amanhã. Então, quando nós olhamos para aquilo que o Pedro escreveu, para aquilo que o Pedro disse, olha, você precisa tratar todos com honra, você precisa temer a Deus, você precisa honrar o rei, você precisa amar os seus amigos, amar a todos. Quando nós estamos vendo isso na carta de Pedro à igreja, a minha, você, a nós, já era um Pedro renovado, um Pedro reciclado, um Pedro que de fato provou coisas extraordinárias do Pai. Então, que eu e você sejamos pessoas que permitam a ação de Deus de transformação, de cura, de renovação, de avanço para mim e para você. Agora há pouco mesmo eu dizia que nós não podemos nos acomodar com o lugar que estamos no reino, que nós tenhamos o desejo de sempre avançar. Vemos aqui um Pedro que está avançando nos propósitos que o Senhor tinha para a vida dele, um homem que na verdade faz algo precipitado, mas agora transformado, cheio da graça, cheio do favor de Deus. Ele agora tem uma nova realidade, e eu profetizo isso sobre a sua vida, uma nova realidade de fé, em nome de Jesus. Diga para o teu irmão, uma nova realidade de fé, em nome de Jesus. Eu estou tendo um problema para mudar minhas telas, pode mudar por favor? Isso, o apóstolo Pedro, ele vai nos ensinar hoje 3 princípios, que nós vamos aprender. Nós falamos até ele, já lemos o texto. Eu vou tomar esses 3 princípios e quero trazer algumas verdades para você, para que a gente possa resgatar a honra. E eu entendo que todas as vezes que Deus fala conosco alguma coisa, principalmente resgatar uma cultura do reino, e a palavra honra, é porque Deus está querendo renovar coisas em nós. Talvez o que todos nós estamos precisando é rever o nosso conceito de honra. Então o primeiro princípio hoje, que é uma chave que nós vamos aprender, é honrar a todos. Repete comigo, honrar a todos. Mais uma vez, honrar a todos. Quem teve uma boa noite de sono? Você foi dormir tarde, né, irmão? O seu cérebro está retardado hoje. Quando eu digo, não é uma palavra ofensiva, é retardado porque ele está um pouco vagaroso, e ele está vagaroso por ausência de sono, ou você foi dormir meio contaminado, e dá para perceber pelo seu semblante. E sabe onde que eu meço isso? No centro da educação. Hoje eu fui lá, antes de começar eu dou um rolê lá, falei, deixa eu ver como é que está a igreja. É o estado dos seus filhos, eles estão acabados. Onde você foi? Fui tal lugar. Onde você foi? Fui tal lugar. Estou acabado, pastor. Falei, então hoje, Jesus dos crentes. Quando eu peguei o culto aqui agora e vi que perguntei uma coisa para você não conseguiu responder, eu falei, não se prepararam para a celebração, se prepararam para os seus caprichos. E aí, a gente não pode se esquecer
que nós honrar a todos é honrar a Deus, é honrar o meu chamado, honrar os meus pais, honrar o meu líder, honrar a todos. Por exemplo, quando você acordou, sua casa é linda, sua cozinha é um esplendor, a mesa estava posta, aqueles talheres búlgaros estavam na mesa, cristais suíços, seu marido cheio de amor já havia preparado o café. Eu vejo aquela cafeteira com aquela fumacinha saindo em cima, cafezinho cheirando na cozinha, pão de queijo já estava em cima, dizendo para você, cai para dentro. Margarininha já estava em cima, frios enroladinhos em tubinhos, pãozinho crocante sobre a mesa, e ele esperando você na cadeira, com a mão no encosto, dizendo, sente, my darling. Aí você está dizendo, pastor, volta para a terra, pastor, volta para a realidade, para de assistir filme, você assistiu Netflix ontem, pastor. Mas você teve o privilégio de tomar café, bom ou ruim, assim ornamentado ou não, pode ter sido uma xícara sem asa, pode ter sido um cafezinho passado só no coador de pano, mas você tomou. Pode ter sido o pão esquentado na chapa de ontem, espirrou uma aguinha em cima do bicho para dar uma crocância, botou lá na tostex e aleluia, deixa eu comer essa praga, mas comeu. Deveria honrar. Obrigado, Senhor, porque eu comi. Chegou na sua garagem, seu carro maravilhoso, lindo, importado, partida no botão, ronco de um Lamborghini. Saiu de casa, apertou o botão, o portãozão já se abriu, 7 partes. Jardineiro deu tchau para você, porque já estava lá preparando seu jardim e já passando a peneirinha na sua piscina aquecida, para você voltar daqui a pouco. Pastor, o que você assistiu ontem? Mas montou no seu carro e o seu carro te trouxe. Alguns tiveram o privilégio de vir de motorista particular, The Uber, encostou na porta de casa, te trouxe aqui, vai vir te buscar. Outro agora, quando não, é proprietário de uma companhia de transporte, Zé Paraty, veio de Paraty, coisa linda. Não importa como você veio, você veio. Mais do que vim, pode andar. Tem poder de locomoção, devia honrar. Abriu o seu closet, 12 portas. Olhou e disse, meu Deus, com qual eu vou? Aí foi para o segundo ambiente do seu closet, onde só ficam os sapatos, e fez aquela carinha de crente feliz e disse, papai, com qual desses eu vou? Não, pastor, eu estou usando o de ontem, estou usando de ontem, e de ontem. Estava dizendo, conversando com um querido aqui, falei para ele, como você está elegante, irmão, está com uma camisa bonita, um bordado italiano na camisa dele. A gente estava conversando na secretaria agora há pouco. Eu falei, você está sempre elegante. Ele falou, olha, uma calça jeans, uma camisa e um sapato. Eu falei assim, é a nossa vestimenta, nós homens é um estalar de dedo. Ele falou assim, pastor, eu já fiz tanta coisa. Hoje de manhã, quando eu fiz tanta coisa, e lá em casa as meninas estavam se arrumando, e eu fiz tanta coisa, quando eu voltei, elas não tinham acabado ainda, e aí elas acabaram no carro, aleluia. Eu falei assim, eu sei, lá em casa começa às 5 da manhã, e elas ainda não acabaram também, elas trazem as coisas na bolsa, aleluia, é coisa delas, é coisa das meninas, mas amados, nós temos roupa para vestir, coisas pequenas, coisas simples,
que nós temos que honrar. Então, precisamos aprender a honrar a Deus. Senhor, tudo isso é porque o Senhor me deu. Tudo isso é porque o Senhor proveu. Tudo isso, Pai, é porque o Senhor me dá a possibilidade de acessar. Tudo isso é porque o Senhor pode fazer. É o Senhor quem faz. Ah, mas é que eu trabalho. Você trabalha porque Ele te dá sabedoria, te dá força, te dá ânimo, te dá saúde, te dá graça, te dá ousadia, te dá inteligência. É Ele quem te dá. Então, honrar Deus, honrar o seu chamado, honrar aquilo que Ele confiou a você. Eu estou tão incomodado esses dias com a palavra que as pessoas têm utilizado, porque eu não sou nada, porque eu não sei nada, porque eu não posso nada. Então Deus não derramou nada sobre você. Então Deus fez você uma ameba, uma geleia, uma amoeba. Sabe o que é a moeba? A moeba é aquela geleinha de formato, das crianças ficam brincando. Deus te fez uma geleia? Não. Deus te fez uma massinha? Não. Deus te fez alguém dotado de graça, sabedoria, unção, virtude, habilidade. Você é cheio de capacidade. Você tem capacidade de tocar em coisas, dar forma em coisas que ninguém é capaz de fazer. Então honra o chamado que Deus te deu. Diga isso para o teu irmão, honra o chamado que Ele te deu. Honrar os nossos pais, primeiro mandamento com promessa. Êxodo capítulo 20 nos ensina os mandamentos. E se você quiser ser bem sucedido na sua vida, honre os seus pais. Se você quiser alongamento de dias diante de você, honra pai e mãe. É mandamento com promessa. Honra os seus líderes, independente de quais sejam. Seja o seu pastor, seja o seu patrão, o seu encarregado, seu subcarregado, seu subchefe, seja quem for, honre-o, dê honra, reconheça. E quando você reconhece quem acessa é você, honre a todos, honre o irmão que está do seu lado, honre aquele que está na fila de trás. No próximo culto, quando você chegar, então você chega, olha para o irmão de trás e abençoa a vida dele e fala: irmão, que privilégio estar com você hoje aqui. Deus te abençoe e que a sua semana seja extraordinária em nome de Jesus. Amém? Aproveita e olha para quem está do seu lado e diga para ele: Deus te abençoe. A próxima tela, por favor, para mim. Olha só, a honra é um sentimento de dignidade e boa reputação. O oposto de honra é o que? Desonra. É como se você dissesse: você vai primeiro, eu vou depois. Pode se servir primeiro, que eu espero. Isso é uma coisa que a gente não está ensinando mais em casa. A gente precisa ensinar. Lá na minha casa isso é um princípio. A gente se serve primeiro. Não deixa isso morrer na sua casa. Ensina os seus filhos para ele ensinar para os filhos dele. Quem é maior do que nós tem honra. E quando a gente honra, a gente também será honrado. Pode ter certeza que Deus não deverá nada para mim, para você. A gente precisa compreender isso, honrar a todos. Muitas pessoas são ingratas e acabam desconstruindo a escada da honra. A honra tem uma escada. A primeira é gratidão. Fala comigo, gratidão. Diga comigo, gentileza, reconhecimento. Alguém que tem princípio de honra tem gratidão, gentileza e reconhecimento. Se você não usar esses 3 degraus, você não acessa o princípio da honra. Então, em tudo seja grato. E grato não é quem tem coisas. Quem é grato é porque sabe que Deus fez. A gratidão, você não precisa ter as coisas. Tem gente que diz assim: as pessoas felizes, elas são gratas. Eu acredito porque ela é feliz, ela é grata. Não porque ela tem coisas, pelo fato dela ter vida, pelo fato dela ter a possibilidade de ir e vir. Então, dentro da honra é gratidão, gentileza e reconhecimento. Não perca isso, não perca esses princípios. Quando você subir por esses 3 degraus, você chegará ao estágio de honra, onde Deus começará a te honrar também. Profetizo a honra de Deus sobre a sua vida, a honra de Deus sobre as suas ações, no nome de Jesus. Que você reconheça aquilo que Deus tem feito sobre você. Diga comigo: honrar a todos. Eu oro nessa manhã para que os seus olhos entendam o que o Senhor está querendo falar comigo, com você. E se Deus está nos chamando para a honra, é porque Deus está preparando uma dupla
honra para nós, em nome de Jesus, amém? O segundo princípio, ame as pessoas. Meu Deus, olha para o irmão e diz para ele: quero amar você sempre. É esse daí que é para a gente amar? O duro que não é esse, porque amar o nosso cônjuge é fácil porque é parte de mim. Amar os meus filhos é mais fácil ainda, porque é de mim. Agora é amar quem nos persegue, irmão. Deus nos abençoa através de pessoas. Você pode dizer isso? Deus nos abençoa através de pessoas. Mas olha lá, mas as pessoas também fazem o quê? Matam sonhos. Para o irmãozinho ficar acordado, fala para ele: de vez em quando você é uma zica também, viu? Fala para ele: te amo, mas de vez em quando não é fácil de suportar, não. As pessoas matam sonhos? Matam. As pessoas se equivocam demais. Pessoas também nos ferem. E aprenda uma coisa: culto de cura, olha para mim. Quem vai te ferir? Quem mora perto de você. Não tem lógica. Quem mora longe não te alcança. Quem mora longe te ofusca, justamente para sair da sua boca a seguinte sentença: não vale a pena, porque eu sou palhaço dessa casa. Só eu que faço aqui. Sou as irmãs, né? Gostam de falar assim: sou a lavadeira, sou a passadeira, sou a cozinheira, sou escravo de todo mundo, sou a besta, porque eu acordo cedo, vou a última a dormir. E eu fico refazendo tudo, porque eu faço tudo, ninguém me honra aqui, e eu tenho que refazer tudo, eu coloco no lugar, depois tenho que colocar tudo no lugar de novo, inclusive esse monstro desse meu marido, esse bicho, essa criançada, devia ter pensado antes de arrumar um, e devia também ter pensado antes de ter casado, mas deixa para lá. E aí a gente começa a falar algumas coisas, a gente começa a ficar bravo, a gente começa a ficar irritado, os homens também. Deus me livre, não posso fazer nada nessa casa. E se eu pego um copo sujo, eu pego uma xícara suja, e eu não posso fazer nada, e porque ele foi acostumado pela mãe dele, que ele largava as coisas no meio do caminho, e ela ia lá e fazia. Aí ele casou com a mulher que disciplina, então vira uma bagunça. As pessoas ferem, mata a gente, mata. Mas aí, por isso é tão difícil amar as pessoas. Se isso tem acontecido, recicle suas dores. Fala comigo essa palavra que está em negrito lá: reciclar as dores. Olha para esse irmão aí que tem um depósito, fala para ele assim: recicla as suas dores, irmão. Isso, ao invés de você usá-las para sofrer, use para crescer, porque diante da dor, ou você cresce ou você sofre. Você que tem que escolher. Se você escolher sofrer com a dor, você nunca vai amar gente. E se você não amar gente, segura esse torpedo. Você não ama você. Porque tem que amar o próximo como a mim mesmo. Então, se você não gosta de dar perdão, você também não merece. Porque é amor. Então, ou você escolhe aprender com a dor, fazer da dor um trampolim para você alcançar coisas maiores, ou você vai ficar dentro de um casulo, onde você vai criar seu mundo. Todo mundo que está ao seu redor não presta, todo mundo que está ao seu redor não vale nada, só você é santo, só você é perfeito, só o que você fala é ideal, e só o que você pensa está certo. Cria o seu casulo, cria o seu mundinho, fica ali dentro dele. Pessoas a gente ama, pessoas a gente compreende, pessoas a gente dá oportunidade, porque se fosse conosco a gente também ia desejar uma oportunidade. Pessoas falham, pessoas se equivocam, pessoas pensam errado, pessoas julgam errado. Quantas vezes não julgaram você e quantas vezes você não julgou também? Quantas vezes você não olhou para alguém e falou assim: meu espírito não bate muito com o dele ali, até você conversar a primeira vez. Aí você falou: nossa, que bênção que aquela pessoa. A gente se equivoca. Todas as vezes que a gente fala sobre isso, é necessário se atentar a isso. Irmão, escolha hoje amar gente, porque a bênção de Deus vem para você através de gente. Olha para o teu irmão, fala mansinho para ele: ame gente, fala para ele, porque através de gente, fala para ele, que a bênção de Deus vem até você.
Grava aí, ó, tira uma fotinha para você nunca mais esquecer, ó. Aprenda. Use os momentos de dor para potencializar o talento e crescer. E pare de sofrer com as dores e decepções. Se você está em Cristo, tudo vai passar. Vou contar até 3, olha lá embaixo, está escrito em negrito, fala bem alto. 1, 2, 3. Pessoas magoadas são amargas. Pessoas magoadas são pessimistas. Pessoas magoadas são derrotistas. Pessoas magoadas não têm perspectiva de futuro. Pessoas magoadas são medrosas. Pessoas magoadas não têm anseio de alcance. Por quê? Porque elas estão presas no sentimento da ofensa, porque olha o que me fizeram. Ela gosta de guardar a data, ela gosta de guardar a cena, ela gosta de contar para os outros. Eu até já contei isso aqui algumas vezes. Parece que ela carrega um nenenzinho no colo. Então ela fica, você está sabendo? Olha o que me fizeram aqui, ó. Foi dia 15/12/2009. Tem a data. Guarda a data da vitória, guarda a data da palavra, guarda a data da cura, guarda a data daquilo que o Senhor fez de extraordinário. Fica guardando data de dores. Até porque, irmão, nós somos mais do que vencedores. Então nós vencemos muito mais do que dores. O que é um vencedor? Vence dor, vence obstáculo, vence dificuldades. De que jeito? Amando gente. Olha para o teu irmão e diz para ele: não tem jeito, tem que amar gente. E aí nós estamos entrando na era dos bichos. Porque as pessoas não querem mais amar gente. Vou dizer de novo para os defensores da causa animal: continue amando seus bichos. Mas o dia que o bicho ocupar o lugar de gente, você virou bicho. Conta por mão, o dia que o bicho ocupar o lugar de gente, fala para ele: você também já virou bicho. Então, eu sei que você não gosta de ouvir isso, mas ama a gente. Ama quem te acusou. Ama quem te perseguiu. Ama quem te caluniou. Ama quem puxou o seu tapete. Eu fico imaginando o Zé, sabe o irmão Zé da Bíblia? O Zé que governou o Egito. Eu fico imaginando quando o Zé vai numa reuniãozinha, numa sala secreta, estava ele e os irmãos que maquinaram tudo, mentiram para o pai, tentaram de tudo, venderam ele como escravo. Eu imagino o Zé com o poder nas mãos. Se fossem os crentes do século 21, ia dizer assim, ó: mata tudo, mas morra. Começa a cortar dedo por dedo, começa pelas mãos e depois pelos pés, deixa eles mancos, vai arrancando, vai jogando para os bichos a carne deles, porque eles vão pagar tudo. É honra de Deus, porque tem crente que faz isso, né? Papai, eu quero usar aqui nas minhas mãos. Feiticeiro. O Zé, quando se dá conhecido para os irmãos se apavoram. E o Zé fala o quê? Olha, em outras palavras para você compreender: obrigado, viu? Porque tudo que vocês fizeram correu de uma forma tão extraordinária, para Deus cumprir na minha vida o que Ele tinha. E podem ficar mais tranquilos ainda. Eu vou cuidar de vocês, vou cuidar da família de vocês, vou cuidar do pai. Não vai faltar nada para vocês. O que Deus fez? Colocou o Zé num lugar ainda mais elevado. Eu profetizo que vem esse lugar para você. Eu profetizo que Deus cura o seu coração e as suas emoções, e que você vai viver do extraordinário do Pai, e que essas situações que te feriram te trarão cura, e você alcançará lugares excelentes em Deus, em nome de Jesus. Você pode receber essa porção e aplaudir Jesus? Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração.
teus caminhos, ó Deus, dá-me um novo. Lembra do Pedro que cortou a orelha do Malco? Lembra do Pedro que negou Jesus? Lembra do Pedro que seguiu Jesus de longe? Lembra do Pedro que disse para todo mundo que não era ele? O Pedro agora está chamando a gente para a gente honrar a todos, para a gente amar as pessoas. E aí o Pedro diz assim na carta, na mesma primeira carta, mas no capítulo 4, agora no verso 8: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Por que o matrimônio traído pode ser restaurado? Por causa do amor. O amor cobre a acusação. O amor cobre a lacuna. Por que um pai recebe de volta um filho que ficou perdido em caminhos que envergonharam a família? Por causa do amor. O amor encobre tudo aquilo que na verdade criou uma ruptura em nós. E o perdão, você sabe, né, meu irmão? O perdão é uma dádiva, não para quem está recebendo, mas para quem está dando. Perdão é curador, não para quem está ouvindo, eu te perdoo, mas para quem está dizendo, eu te perdoo. É por isso que existem pessoas que andam livres, andam leves, porque elas escolhem perdoar. Existem algumas que estão sobrepeso, estão aprisionadas, porque elas preferem ficar com o sentimento, preferem ficar com a condenação, porque a falta de perdão nos faz ser condenador, acusador, sentenciador. E Deus nos chamou para ser pacificador. Você pacificador. Olha para o teu irmão e conta para ele: você pacificadores. Diga para ele: você transforma ambientes e pessoas. Eu quero declarar nessa manhã, em nome de Jesus, que a sua mesa de trabalho vai ficar rodeada de pessoas. Deus vai enviar pessoas lá, você vai ser como um imã. As pessoas vão ver a graça que está em você, e você vai pacificar, você vai ministrar, você vai impartir graça na vida delas, e vai transformá-las em nome de Jesus. É assim que Deus faz comigo, com você. Ele aproxima pessoas, e quando a gente olha para Davi, a gente vê Davi na caverna de Adulão, a gente olha para o Davi e fala assim: olha o cenário de destruição. Não, Davi era um homem que formava pessoas com o caráter do reino. Davi era um homem que tocava o coração de Deus. Então todos os amargurados, todos os endividados foram para aquele lugar e saíram de lá como um exército forte, um exército poderoso. É o que Deus faz comigo, é o que Deus faz com você, quando a gente compreende o nosso propósito. E o seu propósito é restaurar gente. Você é um restaurador de veredas. Ministra na sua vida: eu sou restaurador de veredas. Deixa eu contar uma coisa para você. O mundo já está cheio de acusação, e as pessoas estão cheias de acusações. Ela também não precisa que você diga para ela: ai, fica assim. Não, mas elas precisam ser por mim, por você, amadas, e ouvir de mim, de você, a verdade. Que você ame e as conserte em nome de Jesus. E por último, o terceiro princípio: tema a Deus. Diga comigo: temer a Deus. Olha que lindo. O texto que nós vamos tomar como base está em Provérbios capítulo 9, verso 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quem teme a Deus é sábio. O que é temer? Obedecer. Quem obedece a Deus é sábio. Quem obedece a Deus escolheu a melhor parte. Quem escolhe a palavra escolheu a melhor parte. O mundo diz aí fora: vocês são loucos, bitolado. O pastor da igreja fica fazendo lavagem cerebral. Ah, também agora você é crente, você ficou quadrado. Não, eu agora obedeço um princípio que restaurou e reconstruiu minha vida. Então agora o meu prazer é viver nesse princípio. O meu prazer agora é viver. Tem uma canção que a gente fala: meu prazer é viver. Eu não lembro. Se você lembrar, você canta. Lembrou? Agora. Ah, então vai. Meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Isso. Meu prazer é viver na casa de Deus.
Vamos de novo. amor. Para te adorar, lembrei. Pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Ó, que lindo. Meu prazer é te louvar. Meu prazer. Meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Meu Deus. Meu prazer é viver aonde? Na casa de Deus. Então vir no culto não é fardo. Vir no culto é estar no lugar onde eu tenho prazer de estar. Aí tem alguns que dizem: não, você é a casa de Deus. Sim, você é a casa favorita de Deus. Deus escolheu habitar em você. Mas é gostoso a gente estar num ambiente como esse, se tolerando em amor, amém, irmão? Aonde um fala aleluia, o outro não fala. Aonde o outro fala glória a Deus, o outro não fala. Aonde um levanta a mão, o outro não levanta. Aonde um ora em línguas, o outro não ora. Aonde um fala shalom, o outro fala graça e paz. Ai, meu Deus, esse é lindo, é maravilhoso. Estar aqui é um lugar que a gente se tolera, que a gente se compreende, que a gente se respeita, a gente admira os irmãos. Que graça que esse irmão tem, olha que bênção, olha essa irmã. De vez em quando eu vejo ela fotografando, vai tirando foto de mim, irmã. E quando eu vejo essa irmã, fotografando, de vez em quando ela se joga no chão, vai aquela foto que você faz no chão, assim, vai, se joga no chão, ela faz um contorcionismo no chão. Que graça, que bênção, esse irmãozinho, esse joystick, e esse aqui agora que só quer esse coelho na mão, e que bênção, a gente vai olhando, e o que isso vai fazendo? Isso vai despertando. Olha meu pastor, que bênção que ele é. Tá minha prestação esse negócio, irmão. Você ficou meio sem graça de não falar, né? Mas olha, eu queria ser que nem ele, eu queria ter uma vida igual a dele. Não quer não? É gente. A gente lida com gente, irmão. Gente, a gente boa demais. A gente ama a gente. De vez em quando é difícil, mas é gente. E a gente ama a gente. A igreja é um lugar onde a gente vai olhando as qualidades. Eu conversava com um querido esse final de semana, ele me disse assim: olha, minha esposa começou a ir na igreja lá, aí ela me convidou, eu fui. Sabe assim, quando eu fui, né? Porque ela falou: vamos, né? Agora não é mais assim. Agora eu vou porque eu gosto de ir. E é assim que faz. É assim que Deus vai fazendo. Por quê? Porque a gente vai se conectando e vai compreendendo. Meu prazer é viver nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver. Aonde? Na casa de Deus. Então vamos com força para te adorar, tá bom? Aí a Vênus vai cantar, vai, para te adorar. Pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Vamos grave aí, vamos grave. Meu prazer é te louvar. Meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar. Meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Onde flui? Onde flui o amor. Mais uma vez, onde flui? Onde flui
você. Faz fluir o amor na vida desse irmão. Aleluia. Aí, olha só, nessa próxima tela eu vou concluir para a gente orar. Muda para isso. Quando eu temo a Deus, é porque eu honro realmente a Deus. É porque eu amo ao Senhor. O desprezo e a desonra são caminhos perigosos. Olha para o teu irmão e diga isso para ele. A desonra e o desprezo são caminhos perigosos. Tome nota, ou melhor, memorize a próxima tela. Muda para mim, por favor. Observe que todas as vezes que a palavra desprezo aparece na Bíblia, uma grande perda vem depois. Eu só coloquei como exemplo 3. A gente olha para o Golias, que desprezou Davi, ele foi abatido. Mical desprezou Davi, teve seu ventre fechado, ela se tornou uma mulher estéril. E aí nós olhamos Esaú, que tinha uma promessa da primogenitura, porém ele desprezou o chamado por causa do guisado, por causa da satisfação própria. Ele desprezou e teve uma ação anulada de Deus. Então muito cuidado quando você despreza, muito cuidado quando você desonra, muito cuidado quando você não recebe aquilo que Deus te deu, ou as conexões que Deus coloca bem próximo de você. E eu acho que aí a gente termina assim: o princípio da honra forma em nós um caráter de sucesso. Diga comigo: a honra forma em mim um caráter de sucesso. Faz um elogio para o teu irmão e diga: você tem um caráter de sucesso, irmão. Isso, é necessário criarmos ou resgatarmos o hábito de honrar. Que você nessa manhã de domingo, você possa reciclar o seu princípio de honra, e que você entenda que é necessário honrar e reconhecer tudo e todos. É necessário amar as pessoas, é preciso temer a Deus. Esses são princípios que nos fazem acessar coisas extraordinárias que o Pai tem para mim, tem para você, tem para nós. Pega na mão do irmão do seu lado, por favor. Feche os olhos, ore abençoando a vida dele. Pastor, mas eu não sei o que eu vou falar. Você não precisa saber, você só tem que falar. Escolha abençoar. Vai declarando palavras de bênção na vida desse teu irmão. Esse é um princípio de honra. Você está honrando essa pessoa que está perto de você. Senhor, nós tomamos a base da tua palavra para edificar a nossa caminhada, a nossa conduta cristã. Nós queremos sim, Pai, ser homens e mulheres relevantes nesta cidade, aonde o Senhor nos tem plantado. Em nome de Jesus, nós queremos hoje resgatar esse princípio da cultura do reino. Queremos resgatar a honra. Queremos, ó Pai, aprender a honrar a todos, honrar aquilo que o Senhor não vai nos dar, mas aquilo que o Senhor já nos deu. Nós queremos, ó Pai, hoje resgatar o amor aos nossos irmãos, amar aqueles, ó Pai, mesmo os que um dia nos feriram. Eles carecem do nosso amor, eles carecem do nosso reconhecimento. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos temer o Senhor, nós queremos viver em obediência à tua palavra, queremos ter um caráter ajustado aos teus anseios, ajustado à tua verdade, ajustado à tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, acha em nós, como achaste em Davi, um homem segundo o seu coração, não porque ele era sem defeitos, mas é porque a cultura da honra estava sobre ele. Senhor, venha sobre esta igreja, venha sobre nós com os teus propósitos. Eu sei que uma porção excelente do Pai está em direção a nós. É por isso que o Senhor nos chama para corrigir esses princípios da nossa vida, porque um grande derramar está a caminho de cada um de nós. Nos abençoamos uns aos outros, honramos uns aos outros, orando uns pelos outros. Que a tua porção e a tua bênção venha sobre os teus filhos, sobre as tuas filhas nessa noite e nessa manhã, e durante esse culto e durante esse domingo. Pessoas sejam alcançadas